E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma crônica aqui no canal Crônica de um Jovem Pregador. No vídeo de hoje eu queria falar sobre uma coisa muito interessante, muito importante, que eventualmente sempre acontece com todos nós, que acaba influenciando todas as partes da nossa vida de uma forma que muitas vezes indesejada, que é o desânimo, a falta de esperança, às vezes até em viver. Eu queria lembrar aqui também que eu sou apenas um jovem que tenta ajudar outros jovens sobre os maiores problemas que nós enfrentamos todos os dias, porque eu tenho certeza que não é fácil, às vezes dá um desânimo, bate uma falta de esperança assim, e a gente não quer, às vezes, fazer muita coisa. E eu já passei por isso, acredito que muitas pessoas também já passaram, então eu vi algumas coisas que podem ajudar a gente nisso também. Então bora pro vídeo. Bom, para começar aqui, o que seria desânimo? De uma forma simples de explicar, seria a falta de ânimo, a falta de coragem, de esperança, a falta de felicidade, a falta de estar bem, né? A falta de querer continuar e ir mais adiante. E é uma coisa que influencia a gente em todas as partes da nossa vida. Porque às vezes, quando tá com um problema familiar, um problema financeiro, um problema profissional, um problema na escola, a gente às vezes não influencia tanto, mas quando você tá desanimado, influencia todas as partes. Você não vai conseguir trabalhar bem, não vai conseguir estudar bem, você não vai conseguir ser feliz de nenhuma forma. Então estar animado e o desânimo é uma coisa que influencia muito na nossa vida e que não deveria ser assim. Bom, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso para nós. Tem um versículo em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7 e 8, que diz muito bem sobre isso. Vamos ler. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E também tem um outro versículo que está escrito em Romanos 8, 28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente pode pensar que o que seria estar bem, né? Porque a gente pode ter duas definições sobre estar bem. Tem um bem que o seu bem, o que você considera bem, e tem um bem que Deus quer, o propósito de Deus. Então a gente nesse momento tem que pensar qual é o bem que nós temos, qual é o bem que nós queremos ter. Não é verdade? Porque a gente às vezes pode pensar que bem é estar com dinheiro, a gente pode pensar que bem é ter um relacionamento, ter uma pessoa, bem pode ser muitas coisas que a gente pode considerar, mas o bem de Deus pode ser totalmente diferente disso, e a gente está criando uma expectativa sobre o bem que nós queremos, que não é exatamente o bem que Deus quer para nós. E quando a gente cria essa expectativa, a gente pensa assim e se anima sobre uma coisa, é que vem que a desilusão social, né? A gente se ilude bastante, seja sobre qualquer coisa, não só em relacionamento, mas sobre muitas coisas. A gente pode criar uma expectativa, mas aí depois que a gente se ilude, a desilusão bate na porta. E quando a desilusão bate na porta, a gente percebe que não era aquilo que a gente deveria ter feito, a gente se arrepende de muita coisa. Quando a desilusão bate na porta, é que a gente percebe que não está preparado para isso. Então o que nós devemos fazer, assim, quando nós estamos desanimados, é correr para Deus e perguntar para Ele, pedir para Ele ajuda e qual que é a vontade dele para nós. Porque como nós lemos em Romanos 8, 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, que o amam segundo o seu propósito. Então se nós queremos ficar bem, queremos ficar animados, nós temos que saber qual é o propósito de Deus na nossa vida, e com esse propósito a gente vai estar bem de verdade, a gente vai conseguir seguir em frente da forma certa. Bom, tem uma história aqui que eu queria contar pra vocês, uma crônica pequena, sobre uma coisa que aconteceu pra gente no IBA no ano passado. O professor de homilética, na primeira aula, ele chamou a gente fez um círculo em volta de um lugar lá, na terra, assim, né? E ele mandou pra que a gente cavasse. E a gente de social, e às vezes a gente não entendeu muito bem qual era o propósito disso. Mas aquele momento foi sobrenatural, porque a gente começou a cavar. E muitas vezes a gente durante a nossa vida, Deus vai mandar a gente fazer alguma coisa e a gente não vai entender. A gente vai ter que sujar nossas mãos e vai ter que nos esforçarmos para completar aquilo. E a gente vai cansar e às vezes talvez no meio do caminho a gente vai desanimar. Mas a gente tem que lembrar que o que Deus mandou a gente fazer é cavar, é seguir em frente, é continuar com força. Ele não prometeu pra gente
O não nos desafiou e falou que a gente tinha que achar alguma coisa. Ele falou pra gente cavar, porque no momento certo a gente vai encontrar. E lá naquele momento a gente começou a cavar e cavar e cavar. A gente tava cansado, a gente desanimou um pouco, mas depois de um tempo a gente começou a encontrar algumas moedas que o professor tinha escondido lá embaixo da terra. E depois que a gente encontrou aquilo, a gente lembrou que realmente tudo valeu a pena. Então durante a nossa vida vão ter momentos que a gente não vai entender qual que é o propósito de Deus de verdade. A gente não vai entender o que nós devemos fazer. Mas o que nós temos que fazer é ser obedientes, é confiar nele e seguir em frente, continuar cavando, mesmo que a gente esteja desanimado, mesmo que a gente se iluda e depois perceba que não era aquilo exatamente o que nós queríamos. Mas a gente tem que continuar obediente, confiando nele e seguindo qualquer seja o propósito dele. Porque vão vir momentos difíceis, vão vir tribulações, vão vir momentos que a gente não vai entender, mas nós não podemos desanimar. Porque a batalha é grande, a gente tem que continuar em frente, seguindo, porque no momento todas as coisas vão cooperar para o bem que nós temos, o bem que Deus quer para nós, não é verdade? Nesse momento eu queria que você repensasse sobre o que você considera bem, e se você está desanimado com alguma coisa, se você perdeu a esperança, eu quero convidar você a lembrar do que realmente é importante, né? O que nós devemos considerar. E se nós estamos no propósito de Deus, e se esse é o bem que Deus quer para nós. E não, eu te convido a não desistir. Siga em frente, continue cavando, continue com essa força sua e não desanime em momento nenhum. Apenas vá em frente e que você vai conseguir superar esse momento, qual for que seja. Muito obrigado, gente, por ter assistido até aqui. Nesse momento eu peço que você deixe sua curtida, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, mostre para aquele amigo seu que talvez esteja desanimado com alguma coisa, fale para ele confiar em Deus e seguir em frente, porque em um momento ele vai perceber que tudo aquilo que tá passando valeu a pena, e ele vai olhar para trás e vai ver que isso foi um aprendizado e que não deve desanimar, independente do que seja, o que esteja acontecendo, não é verdade? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.